Hoje vamos falar sobre o que é um stop loss e por que esta ferramenta é tão importante para qualquer trader. Neste vídeo vais aprender como o stop loss ajuda a limitar perdas, quando o deves usar, que tipos existem e qual é o erro que muitos iniciantes cometem, arriscando-se a perder todo o capital. Vê até o fim para aprenderes como evitar ficar com ativos inúteis durante um momento de pânico no mercado. Apoia o canal com um like e uma subscrição. O stop loss é uma ordem que é ativada quando o preço de um ativo atinge um determinado nível. A sua função principal é vender automaticamente o ativo se o preço se mover contra ti. Assim, limitas a perda. Um exemplo simples: compras uma ação por $100. Decides que estás disposto a aceitar uma queda máxima de 5%. Então colocas o stop loss nos $95. Enquanto o preço estiver acima disso, a ordem está adormecida. Mas assim que uma transação é feita a 95, a ordem é ativada e começa a venda. Nessa altura, não precisas de fazer nada, o sistema trata de tudo. Essa é a grande vantagem. O stop loss impõe disciplina, elimina emoções e funciona automaticamente. Mas isto é só a ponta do iceberg. Vamos falar de como o stop loss funciona na realidade e por que é que o tipo de ordem escolhida faz toda a diferença. Nem todos os stop loss são iguais. Existem dois tipos principais, de mercado e limitado. O stop loss de mercado é uma ordem para vender ao melhor preço disponível assim que o nível de ativação é atingido. A vantagem? Alta probabilidade de execução. A desvantagem? Nenhum controle sobre o preço final. Se o preço cair abruptamente de 96 para $80 em segundos, vendes a 80. O pânico passa, o preço recupera, mas tu já vendeste. E no fundo, junta-te ao nosso canal do Telegram, onde publicamos anúncios de novos vídeos e artigos. O link está na descrição ou no primeiro comentário. O stop loss limitado é uma ferramenta mais inteligente. Não só se ativa a um certo preço, como também inclui um limite abaixo do qual não queres vender. Por exemplo, ativa-se nos $95, mas queres vender apenas por um mínimo de 94. Se houver compradores a esse preço nesse momento, a ordem é executada. Mas, se o mercado colapsar tão rapidamente que o próximo preço for 80, a tua ordem não será executada. E ficas com um ativo que continua a desvalorizar. Este é o dilema do stop loss limitado. Mantens o controle sobre o preço, mas corres o risco de não conseguir sair da posição. O mercado não é lugar para teimosos. Um trader que não usa stop loss arrisca-se a cair nas suas próprias ilusões e esperanças. Isto é especialmente perigoso para iniciantes que acreditam que conseguirão sempre fechar as operações manualmente. Mas na prática, o pânico, as oscilações bruscas, atrasos na ligação ou falhas técnicas podem facilmente tirá-los do jogo. Já o sistema não hesita. Executa a ordem de imediato, sem emoções. Essa é a força do stop loss. Remove o fator humano da equação. Mas nem tudo é preto no branco. Por mais estranho que pareça, um dos tipos de stop loss mais usados, o percentual, pode causar prejuízos. Isso acontece quando o trader define mecanicamente um stop loss a 5 ou 10% abaixo do preço de compra. O problema é que o mercado não se guia por percentagens. Ele segue as suas próprias regras e muitas vezes aciona essas ordens só porque são demasiado óbvias. Especialmente se o stop loss estiver num nível que a maioria dos participantes consegue ver. Ele é varrido com facilidade e depois o preço segue na direção certa, mas sem ti. Por isso é que um trader experiente usa níveis reais, zonas de suporte, resistência, mínimos anteriores ou indicadores técnicos, em vez de percentagens abstratas. Por exemplo, podes colocar um stop loss logo abaixo de uma zona de consolidação ou da base de uma figura gráfica. Isto reduz a probabilidade de uma ativação acidental e aumenta a eficácia da operação. Um profissional age com base num sistema, não em palpites. Também existem ordens mais avançadas,
como o Trailing Stop Loss. É uma ordem dinâmica que segue automaticamente o preço enquanto este se move a teu favor, mas fixa-se quando o preço começa a cair. Imagina que entras numa posição a $100 e o preço sobe para 130. Não queres perder o lucro que já tens, mas também não queres sair cedo demais. Colocas um Trailing Stop Loss com uma distância de $10. Ele vai acompanhar o preço enquanto este sobe, mas se cair para 120, a ordem é ativada e o lucro é garantido. No entanto, nem mesmo o Trailing Stop Loss garante resultados perfeitos. Em momentos de notícias inesperadas ou com baixa liquidez, pode acontecer um gap, um salto ou queda abrupta no preço. Nestes casos, a ordem pode ser executada a um preço bem diferente do pretendido. Isso aplica-se tanto a ordens de mercado como a ordens limitadas. O trader tem então de decidir: o que é mais importante, garantir a execução ou manter o controle sobre o preço? Outro ponto importante é o volume da posição. Um stop loss sobre um volume grande pode não ser totalmente executado se não houver ordens suficientes no mercado naquele momento. Isto chama-se slippage. É por isso que os profissionais dividem grandes posições em partes e usam uma estratégia de saída parcial. Por exemplo, vendem um terço quando atingem o primeiro objetivo, mais um terço no segundo e assim sucessivamente. Isto permite uma gestão mais flexível do risco e do lucro. Publicamos um novo artigo no nosso site. Lá encontras conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e ETFs, do nível principiante ao avançado. Visita e adiciona o site aos teus favoritos. É igualmente essencial considerar a volatilidade do instrumento. Em alguns ativos, uma variação de 3% é uma catástrofe. Noutros, é algo banal. Por exemplo, ações de grandes empresas movem-se de forma estável, e aí podes usar stop loss apertados. Mas criptomoedas ou ações de startups tecnológicas podem subir ou cair 10% numa hora. Nesses casos, um stop loss apertado está praticamente condenado a ser ativado. O trader precisa adaptar a estratégia ao comportamento específico de cada ativo. Às vezes, usam-se stop loss temporais. Nestes casos, a posição é fechada não quando o preço é atingido, mas após certo tempo, se as condições não mudarem. Por exemplo, se em 3 dias o preço não chegar ao objetivo, fecha-se manualmente. Isto protege-te de operações presas que consomem recursos mentais e financeiros. Existe também a abordagem do stop loss inteligente, que se ativa não apenas com base no preço, mas numa combinação de condições, como, por exemplo, o cruzamento de médias móveis juntamente com a quebra de um suporte. Isso exige software especializado ou monitorização manual, mas melhora bastante a precisão das entradas e saídas. Há quem diga que usar stop loss é sinal de fraqueza, que um trader confiante não precisa disso. Mas essa é uma ilusão perigosa. O mercado não perdoa excesso de confiança. Nem a melhor análise garante resultados. O stop loss é como um capacete na mota. Podes não o usar enquanto tudo corre bem, mas um dia pode salvar-te a cabeça ou o capital. Deixa o teu like e subscreve o canal. Podes apoiar a criação de conteúdos na nossa plataforma de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.